Temer a Deus não é ter medo dele. Achar que Deus é um Deus lacuno. Ele vai te castigar. Se eu não for à igreja, Deus vai me castigar, vai castigar meu filho. Ele vai perder aquela prova, ele vai passar naquela prova. Eu vou à igreja, porque se eu não for à igreja, as coisas vão piorar no dia seguinte. Se eu não for à igreja, eu tenho certeza que os castigos de Deus virão. Então tudo que acontecer é castigo de Deus. Deus não age assim, irmãos. Deus é misericordioso. Deus ele não age assim. Deus ele age totalmente diferente. Ouvir a tua palavra. Ouvir significa dirigir a atenção. Ficar atento. E perceber aquilo que vem da parte de Deus. Agora, irmãos, para nós encerrarmos, quais são os sinais legítimos de um verdadeiro avivamento? Nós temos os sinais legítimos e verdadeiros de um avivamento. Primeiro, arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de posição, deixar de fazer aquilo que é, deixar de fazer aquilo que é certo para fazer o que é errado. É ficar com a sua audição centralizando o que ele está falando através da sua santa e poderosa palavra, através dos pastores que pregam a genuína palavra de Deus, através dos professores que ensinam a genuína palavra de Deus. Aleluia. Arrependimento para ter vida, arrependimento para crer. E quando nós falamos em crer, irmãos, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, excluiu ele viria o quê? Pela fé. Essa fé que eu estou me referindo não é uma fé miraculosa, passageira. Não é uma fé comum, que você sabe de tudo que está acontecendo, aonde você mora, o carro que você tem, para onde você vai, o emprego que você tem. Também não é uma fé temporânea, que ela é como um temporal de fogo, daquela formação, aquela nuvem, vem aquela chuva, a chuva vai levando tudo, de repente ela para. E tem crente assim, com a fé temporal na igreja. Começa bem, está pronto, está tudo quanto é obra. Levanta a mão, o pastor Pedro, eu primeiro levanta a mão. Deixa eu primeiro levanta a mão. E de repente o senhor desaparece da igreja. É temporal. O pastor tem que estar procurando ele. Está avaliando. O que ele está fazendo? O que está acontecendo com ele? Não é dessa fé que eu estou me referindo. Também, em quarto lugar, não é uma fé para milagres. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Aquele grupo de crentes, né? Que orava, Jesus curava, expulsava demônios, fazia milagres, prodígios, entendeu? E eles se alegravam com isso, entendeu? E Jesus disse para ele: olha, apartai de mim, porque eu nunca vos conheci, porque vocês têm praticado a iniquidade. Então Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com o homem, é com a palavra dele. Deus. Então, um dos sinais para o legítimo avivamento é o arrependimento, é o quebrantamento. Sem quebrantamento não há avivamento. E quando nós lemos em Marcos, que é o capítulo 1, versículo 5, diz que primeiro vem o arrependimento.
depois é que ele vai passar a crer. Ele não vai crer antes do arrependimento. Isso não acontece antes disso. Primeiro ele se arrepende para depois ele crer. Como Jesus disse lá em Marcos, capítulo 1, versículo 5. Primeiro ele se arrepende para depois ele crer. Mas nós estamos falando de um profeta que a fé dele era uma fé salvadora, era uma fé verdadeira, era uma fé sem fingimento, era uma fé para a salvação, era uma fé para uma renovação, era uma fé para um avivamento, era uma fé para a mudança do povo de Judá. Aleluia. Segundo sinal, confissão. Tem gente que peca, mas não confessa. Peca, mas não confessa. Está sempre aprontando, mas não confessa. Machuca os outros, mas não confessa. Fala mal dos outros, mas não confessa. Joga pedra, mas não confessa. Romanos 10:10. Se a gente na nossa boca não confessar